Oi, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar então nossa oficina de estimulação e essa primeira oficina desse mês de dezembro nós vamos voltar a trabalhar o estímulo de rolar, tá bom? Bom, então hoje na nossa oficina de estimulação nós vamos trabalhar o rolar, tá? O que é rolar? É sair de uma posição e atingir a posição contrária. Qual que é a importância disso? A pessoa que está passando por isso, ela vai experimentar sensações diferenciadas no corpo devido a essa mudança de postura. E a gravidade vai agir em diferentes pontos do corpo dessa pessoa. Então, se ela está de barriga para cima, a gravidade vai agir mais no dorso, nas costas. Se ela vira de barriga para baixo, a gravidade vai agir mais na porção anterior do corpo, que é a que está em contato com a superfície. E de lado, né, lateral direita ou lateral esquerda, é a mesma coisa. E o que isso interfere no corpo? Além de dar sensações diferentes para a sensibilidade profunda no nosso corpo, nós também estamos trabalhando movimento, tá? E nós estamos permitindo com que outras partes do corpo sejam mais estimuladas também com a força da gravidade. Principalmente parte pulmonar, né? Quando a pessoa adquire a posição lateral, barriga para baixo, então essas partes do pulmão, essas posições levam o pulmão nessas regiões até oxigenarem melhor, até ter uma troca de oxigênio melhor. E a parte intestinal também, porque quando a gente faz essa mobilização, ocorre um estímulo por cima dos órgãos abdominais. Então, para os nossos usuários que têm, né, o intestino preso, para as pessoas que têm o intestino preso, essas pessoas acamadas, cadeirantes que têm o intestino preso, essa movimentação faz com que haja um estímulo sobre a parte intestinal e ajuda, contribui para o funcionamento do intestino. Então só de eu girar para um lado ou do outro vai fazer o meu intestino funcionar? Não necessariamente. É uma contribuição, tá? Claro, o consumo de água ajuda, o consumo de fibras ajuda, uma alimentação adequada ajuda, tá? Então, são fatores que vão contribuir para melhor funcionamento do corpo, tá certo? Nem todo mundo consegue atingir a posição de barriga para baixo. Nem todo mundo consegue rolar, igual a gente está empanando uma banana, né? Nem todo mundo consegue. Alguns, devido às contraturas, aos encurtamentos, eles vão chegar até a posição de decúbito lateral. Não tem problema, se esse é o máximo que essa pessoa vai conseguir atingir, não tem problema nenhum, tá? Pelo menos essas partes que puderam, né, sofrer essa mudança, essa alteração, vão ser beneficiadas, certo? Vamos lá? Meus queridos, estou aqui com a nossa queridíssima Mary, tá? Ela está deitada de barriga para cima. Posicionei a Mary, né? Essa Maria Júlia, em cima de uma mesa, né? Estamos trabalhando em cima de uma mesa, uma superfície rígida. Maria Júlia é pequena, então eu tenho uma facilidade melhor para trabalhar com ela, tá? Em casa, talvez vocês tenham a cama, né, e o chão. Sofá pode? Não pode. Sofá, por mais confortável que seja, ele limita os movimentos, tá? Então, para a gente realizar essa atividade de hoje, a gente não vai poder fazer no sofá. Se porventura vocês tiverem condições de estender um edredom ou uma coberta macia no chão e colocar o nosso usuário no chão, essa pessoa que vai ser trabalhada no chão, tá? Em cima dessa cobertura, vai ser muito positivo. Por quê? O chão é uma superfície rígida, assim como essa mesa aqui, tá? Então não corre o risco de afundar, fazendo com que haja uma perda do alinhamento corporal, tá bom? Mas a cama tem um colchão que é duro, que é rígido, né? Que tem uma certa firmeza. Legal. O que não pode ser aqueles materiais que são muito moles e acaba afundando, tá bom? Então a gente precisa estar, né? O nosso usuário precisa estar sobre uma superfície rígida, tá? E pra gente começar a trabalhar, a gente tem que fazer as mobilizações, tá? Então, essas mobilizações, gente, não é para fazer uma vez ou outra, tá bom? Essas mobilizações devem ser feitas diariamente. Não se ocupa muito tempo fazendo isso. Em meia hora diariamente a gente consegue estar fazendo, tá? Então,
Todos os dias essas mobilizações devem ser realizadas. Assim a gente consegue evitar um monte de contratura, um monte de encurtamento e deixa esse corpo preparado para receber atividades mais intensas, atividades estimulatórias que exigem mais do corpo, tá bom? Encarem essas mobilizações como um aquecimento que a gente faz antes de praticar uma atividade física, tá certo? Então vamos lá. As mobilizações vocês conhecem bem, tá? Elas são as práticas, né? Então, a gente posiciona uma mão por baixo da cabeça e gira o pescoço. Para poder trabalhar o rolar, a mudança de decúbito, é muito importante a gente ter um pescoço móvel, tá bom? Então, girei de um lado, girei do outro. Eu posso colocar uma caixinha de som ou algo que faça algum barulho que chame a atenção da criança para os lados. Isso vai estimulá-la a realizar movimentos. Lembra que a gente falou sobre o estímulo auditivo na criança? E a gente também pode utilizar o estímulo visual. Colocar um boneco nas laterais, colocar um desenho nas laterais, de forma que a criança faça essa movimentação de cabeça, né? O famoso não, tá bom? Depois de fazer o não, né? Fazer essa rotação lateral, a gente vai fazer a flexão do pescoço, que é levantar e voltar. Levantar o pescoço até a cabeça, né? Até o queixo chegar no peito, se for possível, e voltar. Até chegar no peito e voltar. Chegou no peito de novo, voltou, tá? Novamente, a gente pode utilizar estímulo auditivo, estímulo visual com algo aqui aos pés da criança, aqui na frente, para ela se sentir curiosa. E quando ela levantar o pescoço, quando nós levantarmos o pescoço da criança dessa forma, a cabeça da criança dessa forma, ter algo que chame a atenção dela, né? E quando ela perceber que tem algo aqui na extremidade mais distal dela, próxima aos pés, ela mesma, porque ela já aprendeu a fazer esse movimento, se não tiver nenhum empecilho, ela mesma vai, levantar a cabeça para poder enxergar o que é, né? Para ver o que está chamando tanto a atenção dela. Tá bom? Ótimo! Agora a gente tem que soltar os bracinhos, né? A gente vai começar aqui no ombro, tá bom? Eu vou segurar o braço, né? Que é essa posição, essa parte entre ombro e cotovelo, e vou fazer rotações, tá? Eu rodo o ombro da criança, rodando. Eu vou virar ela de lado só para vocês verem melhor, tá bom? Ó, eu rodo ela, isso, 10 vezes pelo menos, e depois de rodar ela, eu empurro esse ombro para baixo. Então, uma mão no ombro, outra mão aqui, ó, na mandíbula, enquanto eu travo a cabeça para a cabeça não vir junto, ó. Se eu não travar, olha o que acontece. Eu tô fazendo alongamento? Não tô fazendo. Então, eu travo a cabeça e empurro, levo o ombro para baixo. Tá ok? Já tô soltando o pescoço. Não adianta eu querer movimento nos braços se a raiz desse membro tá presa. Eu tenho que soltar a raiz desse membro, tá bom? Fiz essas movimentações para baixo, flexão do cotovelo, tá? Movimentação de punho, né? Se eu quero trabalhar dedo, eu tenho que ter os dedinhos, né? A mão, o punho soltinho, tá ok? Vou virar Maria Júlia, né? Trabalhei com esse braço, agora eu vou trabalhar com o outro braço. Maria Júlia, novamente, é pequena, eu consigo virar ela. Talvez em casa o menino de vocês seja grande, a menina de vocês seja grande, vocês não conseguem virar, é a criança. Então vocês é que vão ter que trocar de lado, tá? O legal de trabalhar no chão ou na cama é que a gente consegue fazer essas trocas de posições sem promover risco, né, para nossa criança. Então, novamente, olham aqui fazendo a rotação, né? Rodo para fora, rodo para dentro. E quando eu for alongar o pescoço, né? Uma mão trava a cabeça embaixo da mandíbula e a outra mão que está no ombro é que vai empurrá-lo para baixo, tá? Faço a flexão de cotovelo também, né? Faço a flexão dos dedos, certo?
Aí eu vou passar para os membros inferiores. Maria Júlia, eu consigo pegar as duas perninhas dela e dobrar o quadril, flexionar o quadril, tá? Se quem estiver aí com vocês, né, se o usuário, seu filho de vocês, ou a pessoa responsável de vocês for grande, a gente vai fazer com uma perna só. Sobe e desce, sobe e desce. Maria Júlia é tão alongada que eu consigo colocar o pé dela lá no nariz, olha só que legal. Não façam isso em casa se a criança não tiver alongamento, tá? Não se esqueçam que todas as mobilizações devem ser respeitados o limite corporal de cada um, tá bom? Olha que legal, Maria Júlia já fez com o quadril, agora ela vai fazer com o joelho. Então, o joelho dobrado, vai e volta. Os pequenininhos é muito simples pra gente fazer isso aqui, né? Super tranquilo, super simplesinho. Os grandões a gente vai ter que fazer uma perna primeiro, tá? E depois a outra perna. Quem faz a atividade de cuidados posturais reconhece esse movimento aqui, né? Fortalecimento de perna, né? Ó, eles também fazem, por que não? Não é verdade? E depois a gente vai para os pezinhos, rodando. O pezinho tem que ser um de cada vez, né? Rodando, 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 mobiliza. Depois rodando, 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 mobiliza. Uma outra coisa que é bem interessante a gente estar fazendo é o alongamento da porção posterior da perna. Por quê? Nossas crianças ficam sentadas na cadeira com o joelho flexionado, dobrado, por um tempo longo, né? Então, isso vai fazer com que haja um encurtamento dessa cadeia posterior. Então, ele fica com o joelhinho dobrado, né? O tempo todo. Então, o que a gente faz para aliviar isso? Perna estendida, eu mantenho o joelho estendido, eu pego aqui nos pés, ó, e faço isso daqui, prestando atenção aqui no joelho que deve estar estendido. Ah, mas a perna dele é muito grande. Tudo bem. Se você conseguir manter a perna apoiada no solo e fazer esse movimento, que a gente chama de dorsiflexão, que é levar os dedos dos pés em direção ao rosto, você já está alongando um pouco essa porção posterior da perna, tá? Ah, dá para levantar e fazer isso? Ó, legal, a gente pega e faz, tá ok? Lembra, gente, respeitando o limite da criança, tá bom? E depois que a gente fizer toda a mobilização corporal, é que a gente vai trabalhar o rolar, tá? Então, nosso usuário vai estar deitadinho aqui, a gente vai segurar no tórax, no peito, segurar aqui no quadril e rolar, tá? Isso é o rolar em bloco, até ele atingir o decúbito lateral, a posição lateral. Ele girou em bloco, tá ok? Mas pode ser que ele seja um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais maleável. A gente simplesmente dá o apoio, né? Aqui na parte de trás do ombro, né? Na região escapular. A gente, só de fazer isso daqui, o danadinho já vira sozinho, né? E se tiver um estímulo auditivo, um estímulo visual, ele vai virar mais facinho ainda, porque ele mesmo vai buscar o que está chamando a atenção dele, tá? Se vocês tiverem alguém para ajudar vocês, né, um irmão, ou o pai, ou a mãe, quem tiver aí para ajudar, vocês tiverem duas pessoas, essa pessoa pode ser o estímulo auditivo ou o estímulo visual. Garanto que vocês vão ver muita diferença, inclusive na interação da criança, né, com vocês, tá bom? Então, Maria Júlia virou, decúbito lateral, certo? Ótimo, maravilhoso, né? O que eu posso trabalhar em decúbito lateral, eu trabalho até mesmo uma cosquinha, né, Maria Júlia? Maria Júlia adora uma cosquinha, né? É bom, né? Estimula a parte sensorial dela, tá? Eu deixo um tempinho aqui na posição lateral para essa parte inferior aqui, que é a parte dos pulmões, né? Para eles terem mais ação da gravidade e puxar o ar mais para ele. Isso vai ajudar muito na função respiratória, tá bom? Mas depois que eu deixei o tempinho aqui, vocês vão calcular o tempo que é mais interessante, né? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ou deixa a criança deitada assim de lado, vai fazer alguma coisa, observa a segurança da criança, tá? Vai fazer alguma coisa, depois volta e termina a ação, né? Aqui no caso, Maria Júlia partiu do deitado e eu vou alcançar ela, continuar fazendo ela rolar até ela ficar de barriga para baixo, tá bom? Gente, só vai assumir essa posição de barriga para baixo quem consegue. Quem não consegue, quem não pode, a gente não vai fazer. Mas se a criança consegue, a gente faz, tá?
Quem não consegue, quem que não é indicado, quem que não consegue fazer? Quem tem aquela flexão de quadril, tá? O quadril fica um pouquinho dobrado, porque quando a gente vai virar, a criança fica com o bumbum lá em cima, tá? Então isso eu não recomendo vocês estarem fazendo. Mas se a criança consegue manter o quadril mais retinho para assumir a posição, a gente faz, tá bom? O que é interessante esse posicionamento? Novamente, área pulmonar, tá? A parte anterior do pulmão vai ter mais ação da gravidade, então vai entrar mais ar para essa área, tá? E estímulo de levantar a cabeça para poder liberar vias aéreas, para respirar melhor. Quando a gente deita de barriga para baixo, faça um teste com vocês. A gente tem dificuldade de respirar. O que a gente faz? Libera vias aéreas. Ou a gente levanta a cabeça, tá? Ótimo, porque fortalece essa musculatura de tronco. Ou a gente, né, inclina a cabeça para o lado, tá? A criança vai fazer isso para poder respirar? Algumas vão. E isso é ótimo, tá? Porque ela está trabalhando a movimentação voluntária dela. Ela faz sozinha, tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção também é quando for virar a criança de barriga para baixo, prestar atenção aqui no ombro, tá? Pro braço não ficar embaixo do corpo, porque senão vai machucar. O que a gente faz? Na hora de virar, a gente traz o braço para cima, virou, ó, o braço foi para baixo. Tem alguns danadinhos aí que vão conseguir fazer isso daqui, ó. Trazer o braço para frente e levantar o tronco utilizando a ação do braço. Perfeito se ele fizer isso, tá ótimo. Ah, será que ele consegue? Não sei, vamos tentar? Então, a gente traz a mãozinha aqui pra frente, né? As duas mãozinhas dele a gente traz pra frente, tá bom? E, Maria Júlia tá danada hoje. E usa o cotovelo flexionado. A gente não vai fazer ele fazer prancha, tá? Isso é só pra vocês, papais e mamães. Mas a gente consegue fazer com que ele coloque o peso dele sobre os braços e isso vai ajudar ele na hora de levantar a cabeça, tá bom? Legal, perfeito. Dá pra gente alongar um pouquinho de quadril também, né? Só que aqui a perna tem que estar estendida, a gente levanta um pouquinho a perna e abaixa, levanta um pouquinho e abaixa. A outra a mesma coisa, levanta um pouquinho e abaixa, levanta um pouquinho e abaixa, certo? Bom, ficou o tempo necessário de barriga para baixo, né? O tempo que é seguro para ele. Nesse caso aqui, nunca deixar a criança sozinha, tá? A criança não fica de barriga para baixo sozinha, a gente tem que estar olhando, tá bom? Porque se ela não conseguir levantar a cabeça e sustentar por muito tempo, ela pode se asfixiar. Então, o que a gente faz? Agora, traga o bracinho dela aqui para frente, a outra mão faz esse ponto-chave ou esse estímulo para girar a criança de novo até ela assumir o decúbito lateral do outro lado, tá? Olha aqui que bacana. Maria Júlia deitadinha de lado, tá bom? Esse bracinho aqui que de baixo tá para cima, eu levo ele para baixo, tá? Minha posição tá um pouquinho ruim aqui, né? Porque é a posição que eu pude encontrar pra gente poder gravar, tá bom? Mas a criança fica aqui de lado, tá? Fica um tempinho de lado. Aqui vocês podem, né, fazer outras atividades, né? Sempre de olho, claro, na criança. Aí vocês podem colocar uma cunha aqui atrás, no travesseiro, alguma coisa para a criança ficar nessa posição de deitado de lado, tá bom? Até ela poder, né, encerrou o tempo que vocês estipularam, aí ela volta pra barriguinha pra cima, tá? Tá de barriguinha pra cima? Vamos fazer aquele estímulo pra abdominal, aquela massagem abdominal, para ativar, ajudar, né, a ativar o funcionamento intestinal dela, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa dica da oficina de estimulação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem bastante, tá bom? Lembrando que no horário da oficina a gente tá aqui, vocês podem tirar as dúvidas de vocês online, tá? A gente responde vocês, mas não deixem de fazer, tá bom? A gente tá passando por essa situação da pandemia, ela tá voltando novamente a segunda onda, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eles não podem deixar de receber esses estímulos. Então, nós estamos enviando esses vídeos para vocês para que vocês possam estar fazendo esses estímulos em casa, tá bom? Então, façam. Não esperem a pandemia passar para voltar a oferecer
esses estímulos para as crianças. A gente sabe que não é o tratamento que é oferecido, né, dentro da instituição, dentro das casas de saúde, mas é o que nós podemos estar fazendo neste momento, porque da mesma forma que nós temos que nos cuidar, eles também precisam de cuidados, tá bom? Dúvidas, a gente tá aqui, tá? Só perguntar, só chamar. Se quiser dar só um oi também, pode dar só um oi, mas não deixem de estimular as crianças, os nossos usuários, tá bom? Beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade.